Sejam todos bem-vindos ao EcoCast, o canal que simplifica as práticas ESG para a sua empresa. Hoje nós temos um episódio especial que será dividido em duas partes. O assunto será a COP30 que ocorre em Belém do Pará, de 10 a 21 de novembro deste ano. E nós temos aqui um convidado, muito especial, Guilherme. Seja bem-vindo, Guilherme, novamente. Então, esse episódio, que nem eu expliquei, nós vamos estar discutindo, previamente a COP, assuntos que vão ser discutidos neste evento, o que a gente espera do evento, o que se entende por esses pontos levantados, E eu vou abrir, então, esse episódio falando um pouco do que já aconteceu, antes da COP, que foi a reunião dos líderes, que foi chamada também uma pré-COP, assim como o nosso episódio está sendo uma pré-COP. Também teve essa pré-COP junto com os líderes, onde se discutiram algumas iniciativas já. E tem uma iniciativa que eu gostaria já de te chamar para comentar, que foi proposta pelo Brasil, inclusive, que é o chamado TFFF. Vou até fazer uma colinha aqui, porque a sigla é grande, assim como a escrita, Então, ele é um fundo de florestas tropicais para sempre. O que se entende por esse fundo e qual a importância dessa iniciativa, principalmente está vindo do Brasil, Então, Pietro, primeiro eu agradeço o espaço aqui de estar compartilhando essa experiência, que vai ser, acho que, muito interessante, de estar presente lá fisicamente na COP durante 30 dias. Depois a gente faz um outro episódio, como tu mencionou, trazendo os resultados, aquilo que se confirmou e o que não atingiram as expectativas. Mas então, para a gente iniciar, vamos falar sobre o TFFF, Esse é uma iniciativa encabeçada pelo Brasil, e a gente pode até explicar um pouquinho do funcionamento dela, porque eu acho que é bem interessante, é uma novidade aí no mundo da COP. Então, essa iniciativa, ela prevê que haja um investimento inicial, e a gente está falando aí de 25 bilhões de dólares, que está bem significativo para começar. E esses 25 bilhões, eles são inicialmente propostos que sejam postos pelos governos dos países envolvidos, E espera-se que depois, para cada $1 colocado nesse fundo pelos países, sejam também agregados mais $4 de iniciativa privada. Então a gente chegaria num montante de 125 bilhões de dólares, Até aproveitando, assim, a gente está falando dessa grande quantidade de dinheiro, Mas ele é um fundo que atinge as florestas tropicais de países em desenvolvimento, Então não estamos falando só do Brasil, obviamente, Isso. A ideia até é que esse fundo seja composto, sejam feitos esse investimento aí de todos os países e sejam aptos a receber esses valores apenas os países em desenvolvimento onde tem florestas tropicais, O que acontece? A ideia é que os juros desses investimentos aí sim sejam revertidos para os povos indígenas, para as comunidades tradicionais. Então, na verdade, está se criando um fundo, Então, um fundo para suprir essa demanda de investimentos para proteger as florestas tropicais, recuperar e proteger, enfim. Isso, e essa mecânica que está proposta, eu acho que ela tem um ponto muito interessante, que é simplificar um pouco o mecanismo para a preservação de florestas. Porque a ideia de controle dessa vez não vai ser feita em cima de inventários de gases do efeito estufa ou de absorção de carbono, que a gente sabe que é uma metodologia que muitas vezes é cara, difícil de implementar, que envolve a necessidade de profissionais no campo, especializados, Então essa tem sido uma das barreiras para implementar as medidas de mitigação dos efeitos das mudanças climáticas. Inclusive tem uma grande dificuldade global de tu unificar esses instrumentos, pra gente realmente ter, assim como a gente tem uma moeda forte, vamos chamar do dólar, que a gente tá falando em dólar aqui, a gente ter instrumentos fortes também que sejam globais, Isso, e a novidade desse fundo é que o controle, se a floresta está sendo mantida em pé ou não, ele está sendo proposto que seja feito com imagem de satélite. Então, os países que comprovarem, ano após ano, através das imagens de satélite tomadas daquelas áreas, que a floresta permaneceu em pé, recebem o previsto de investimento desse fundo. Enquanto, se houver perda notada pelos sensores dos sensores que passam, imagiando essas áreas, dos satélites que passam sobre os países, notarem que houve perda da cobertura florestal, então vai se reduzindo gradativamente o valor recebido por esses países, incentivando a preservação da floresta em pé. E ainda falando da pré-COP, uma das coisas que a Marina Silva, do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas do Brasil, ministra, ela comentou que lá em 1992, quando se pensou, esses mecanismos, de proteção, enfim, de sustentabilidade, vamos chamar assim, 92. Se pensou de uma maneira assim, pensar globalmente
e agir localmente. Mas ela já comentou que atualmente a gente está num pensamento que tudo deve ser global, né? A gente não pode agir mais localmente, tem que agir globalmente. E eu acho que instrumentos como esses vêm de encontro a isso, né? Essa criação de dispositivos que a gente consiga trabalhar globalmente, mundialmente. Então, a gente ter aí fundos de países desenvolvidos ajudando em desenvolvimento, as florestas tropicais, enfim, tudo que a gente está comentando. Exato, a gente está passando por uma mudança de paradigma até na forma de encarar esse assunto, né? Então, aquilo que a gente estudou lá antigamente, né, na questão de educação ambiental, de agir local, pensar global, a gente precisa ir além disso, né? E aí entram esses instrumentos que eles visam não só agir local, mas também pensar e agir globalmente de forma integrada. No final das contas, o que está em jogo aqui é a manutenção do multilateralismo, né? Se a gente pensar que organizações como as organizações das Nações Unidas, elas estão sendo ameaçadas por corte de financiamento, por descrédito de alguns eventos de um contexto maior geopolítico. Então, a manutenção do multilateralismo tá em voga nessa COP e é importante que seja preservado essa cooperação entre os diferentes países para a gente solucionar um problema que, no final das contas, é de todos e atinge a todos. Todos vivem no mesmo planeta, né? Vamos resumir assim, né? Então, esse ponto muito interessante, que eu acredito que é um dos mais esperados que realmente se concretize, né? E que ele se torne, assim, um instrumento, o primeiro, né? Porque a gente tá falando aí das florestas tropicais, mas a gente tem tantos outros biomas e sistemas, né? Que a gente vai estar precisando proteger, né? Até exemplo das águas, né? Sistemas hídricos, né? Então, pegando aqui mais outros pontos, né? Que a gente separou aqui para estar discutindo hoje, eu acho que essa parte do aumento de recursos, né? Então, globais, né? Então, aqui a gente tá se discutindo de projetos ambientais para países emergentes na cifra de 1,3 trilhões de dólares, né? Então, para tu ver quanto precisa para tu estar atingindo de maneira global, né? A sustentabilidade, né, Guilherme? Isso, esse número mágico de 1,3 trilhão de dólares é o que foi calculado que se necessita de investimento anualmente para a questão então, esse de é um ponto, é uma mitigação. meta que tá para a COP, né? Então, também é um ponto que vamos ver o que vai acontecer, né? Se chega a algum acordo, né? Que valor também será, né? Porque aqui tá uma estimativa, mas é bem importante também para tu atingir de maneira global, né? Isso. Esse é o valor calculado que é o que é necessário, mas a gente hoje em dia tem executado orçamentos anuais muito inferiores, né? Cerca de 1/5 no máximo desse valor está sendo investido efetivamente. Então tem um gap, né, uma distância que os países precisam aumentar suas colaborações para a gente chegar num valor que realmente faça frente àquela manutenção do aumento da temperatura média global no teto, né, de aumentar 1,5 graus. Então esse é um dos grandes pontos de discussão dessa COP. Então a gente discutiu aqui a parte do financiamento climático, né, que é um dos grandes pontos da COP30. E agora a gente tem um outro ponto aqui, que é a redução das emissões e transição energética, né? Enfim, a gente enxerga diversas empresas aí até fazendo sua propaganda, né? Dizendo que está fazendo transição energética, né? É uma necessidade, então as empresas estão vendo que os tempos estão mudando, né? A gente está vendo aí o advento dos carros elétricos, né? Então a gente está num processo que eu acredito benéfico, né? De mudança. Então a gente tem essas novas metas aqui, as NDCs, né? Que é uma pressão sobre os países desenvolvidos, né? Pra gente ter, assim, apresentar contribuições, né? Metas de redução reais, né? Porque a gente sabe que muitas coisas foram discutidas no passado, mas infelizmente não se chega àquela meta, né? Então está se traçando agora novas metas mais contundentes, eu acredito, né, Guilherme? Isso, então as NDCs, na sigla em inglês, né? Elas são as contribuições nacionalmente determinadas. Então ela é aquele compromisso que cada país está levando para a COP, dizendo, vou diminuir minhas emissões em tanto, vou tomar tantos valores de financiamento, vou tomar tais e tais medidas para mitigação, para resiliência, para aumentar a capacidade deles de enfrentarem as crises climáticas, né? E uma das coisas mais importantes nessa COP é exatamente isso, as discussões das NDCs. Elas deveriam pelo menos ser entregues previamente, né? Algumas já foram entregues, estão lá no site da COP para quem quiser olhar. A do Brasil está entregue e atualizada, né? Elas são atualizadas a cada 5 anos, então essa é uma COP também importante porque ela é uma desses 5 anos fechados onde se renovam as NDCs. E
pelo menos o Brasil nesse ponto fez o dever de casa, né? Tem uma NDC muito ambiciosa, prevendo a redução das suas emissões de gases de efeito estufa e a neutralidade das emissões até 2050. Uhum. Então, dentro da própria NDC se cita esse TFFF que a gente estava conversando anteriormente. E o problema é que alguns países ainda não entregaram, estão atrasados. Então, na verdade, essas NDCs a gente espera que, né, vamos esperar o que cada país vai apresentar, né? Claro que a gente não tá falando só de países desenvolvidos, né? A gente tem que pensar globalmente, como a gente falou. Então, é importante que o Brasil já tenha entregue, né? Tenha dado um exemplo, né? E a gente, então, eu acredito que no nosso próximo episódio a gente traga o que cada país... Os principais, né? Vamos falar ali dos Estados Unidos, União Europeia, né? E os principais, assim, de países desenvolvidos estão entregando nesse ponto, né? Sim, pois é. Aí, as NDCs, elas acabam tocando num outro assunto que é sempre falado quando a gente traz o assunto da COP, que é a justiça climática, né? A gente sabe que os países desenvolvidos, eles, ao longo da história, emitiram mais gases do efeito estufa. Em contrapartida, muitas vezes, os países em desenvolvimento não emitiram tantos gases de efeito estufa, mas começam a sofrer as consequências das mudanças climáticas. A gente é prova viva disso aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. A gente sofreu com enchentes, né, devastadoras anos passados, que deixaram milhares de pessoas desabrigadas, muito prejuízo, e elas foram também aumentadas em função da crise climática. Então, a discussão das NDCs é esse ponto, onde a gente pode passar a exigir uma contribuição mais ambiciosa daqueles países que, historicamente, contribuíram mais para as emissões de gases de efeito estufa. E que atualmente são prósperos e têm condições mais condições financeiras, né? Para fazer o financiamento. E aqui tem um ponto importante de mencionar, infelizmente, os Estados Unidos se afastou do Acordo de Paris, né? Há alguns anos. Depois do novo governo. Então, um dos países que mais emitiu gases de efeito estufa agora não faz parte da negociação. Espera-se que nos próximos anos, né, talvez com uma mudança de governo ou com que eles passem a encarar isso como uma necessidade e voltem a fazer parte do Acordo de Paris, porque seria muito importante, né, que a gente tivesse a maior economia mundial participando desses acordos, dessas negociações. Certo. E até que a gente falou ali anteriormente do carro elétrico, né? O nosso próximo ponto aqui dentro dessa dimensão da redução de emissões de transição energética é os combustíveis fósseis versus os sustentáveis, né? Enfim, a gente tá falando... Não tem só carro elétrico, provavelmente vão ter outras iniciativas no sentido de hidrogênio, enfim, né? Então, como é que tu enxerga essa discussão, assim, da eliminação de combustíveis fósseis da matriz... né, e gerar essa matriz mais limpa, essa transição energética? A gente tem aqui no Brasil a Petrobras que está começando a falar nisso, né? Como é que tu enxerga essa parte? Então, aqui a gente entra na temática de transição energética. É importante adicionar uma palavrinha quando a gente fala em transição energética, que seja transição energética justa. Ou seja, que ela seja feita, mas sem esquecer os trabalhadores da indústria do carvão, por exemplo, dando novas capacitações ou fornecendo novas alternativas para aquelas cidades, economias ou até países que são muito mais dependentes de combustíveis fósseis. Então, quando a gente adiciona essa palavrinha de justa na transição energética, a gente faz a gente retorna a questão social e econômica para dentro da discussão, para que a gente Isso é muito importante, um ponto bem importante. Para que a gente não faça uma transição e arrume um problema causando novos problemas. Então, isso também está sendo amplamente mencionado na NDC do Brasil. O Brasil está se comprometendo a fazer uma transição energética justa, considerando esses aspectos não só ambientais, como sociais e econômicos também. E aí também entra uma vasta negociação aqui entre os países, né? Alguns têm interesse de que não haja essa transição, porque eles querem continuar fortemente atrelados ao petróleo, ao carvão, E também cai naquela discussão que a gente estava tendo anterior das NDCs, né? A gente vê assim que, assim como tudo na vida, né? As pessoas, o outro fez, eu também posso fazer, né? Então, o outro poluiu lá atrás, eu vou poluir também porque eu preciso me desenvolver. Mas a gente não tá mais falando assim, né? Não tem como pensar assim, a gente tem que pensar que a gente tá todo mundo junto, é um global, né? Enfim, o que aconteceu no passado não precisa se repetir no presente, né? E a gente não tá falando só de grandes empresas, as pequenas também têm que botar a mão na consciência. Então, né, não é deixar o papel pro outro, é todo mundo junto.
Sim, e até é interessante aqui, eu posso trazer um exemplo da minha vida profissional, assim, a gente às vezes tem uma dificuldade de ver essas negociações de nível global sobre as mudanças climáticas tocarem a realidade, assim, né, terem efeitos práticos, e isso demorou um pouco, mas tá começando a acontecer. E um exemplo que eu percebi foi numa das empresas que eu trabalho, por ser uma empresa listada em bolsa, ela vai passar a ser obrigada a apresentar relatórios anuais, assim como tem os relatórios contábeis, referentes às emissões de gases do efeito estufa dessas empresas. Então, nos próximos anos, essa é uma legislação que está sendo implementada, e vai começar a ser exigida a partir de 2027. Então, todas as empresas que têm o finalzinho SA, né, que estão listadas na Bolsa Brasileira, vão passar a apresentar esses relatórios. E aí não fazendo só um inventário de emissões de gases do efeito estufa. Mas a compensação também. Mas também tocando em outros aspectos, sabe, de sociais e ambientais, que no final das contas vão ajudar o Brasil a compor o seu inventário global de emissões, né? E a partir daí poder entrar no mercado de contrapartida, né, de gases de efeito estufa, esse mercado de crédito de carbono. Sim, que é o outro ponto aqui, né, que a gente vai discutir, que é o mercado de carbono, né? Que nem eu comentei antes, e a gente discutiu e entrou num consenso, a gente precisa pensar globalmente para que isso funcione, né? O mercado de carbono, né? Então, existe uma proposta de uma coalizão, né, aberta para integração dos mercados de carbono. Tu pode dar uma pincelada sobre isso e o que a gente espera que tenha de resultado na COP? Quanto ao mercado de carbono, a gente escuta falar há muitos anos sobre isso, né? Mas, por exemplo, no Brasil ele ainda não foi implementado completamente. Então, essa é uma das metas também do Brasil, que nos próximos anos seja implementado o seu mercado de carbono interno, onde possam ser negociados esses créditos de carbono de forma validada, credenciada, né? Com todos os respaldos que são necessários para que não hajam fraudes nesse mercado. E aí é uma maneira também de o país conseguir atingir suas metas, e as empresas, algumas têm que ter atividades que emitem mais carbono, então elas vão passar a comprar créditos de carbono daquelas outras atividades que são capazes de absorver carbono da atmosfera, como reflorestamento, preservação de áreas naturais. E essa parte do mais tangível, né, da gente transformar as iniciativas de sustentabilidade em valor, né? Dinheiro. É uma coisa importante. A gente tem que falar sério aqui que o mundo capitalista, às vezes o meio ambiente fica de fora por não ter um valor, não ter uma moeda de troca, enfim, uma contrapartida. E tu acredita que essa harmonização, enfim, de novas regras e para interligar esses sistemas é importante para gerar esse entendimento, né? Exato. Então, ter um balanço, um equilíbrio entre as coisas para que as coisas realmente aconteçam, né? Muitas vezes tem que ter regulamentação e alinhamento de interesses, né? Porque ninguém vai, do nada, começar a gastar mais, ou uma empresa não vai passar a gastar mais contando só com marketing verde, ou contando só que aquele produto vai passar a ter um mercado consumidor maior porque ele compensa carbono. Isso se tentou fazer e é na muito prática difícil, é difícil, na verdade. né? Acontece somente com grandes empresas que enxergam o valor do marketing disso, enfim, do valor da marca, né? Mas quando a gente começa a cair para baixo, empresas com menor condição financeira, eles pensam nisso por último, né? Pois é. Então, tendo essa regulamentação, essa exigência, assim como impostos, né? A gente não consegue escapar de pagar impostos pro país onde a gente está. Então, acho que ele vai ser um caminho semelhante, vai ser regulamentado, assim como tem o balanço contábil no final do ano que as empresas apresentam, recolhe os impostos. A questão de emissões de gases de efeito estufa e do crédito de carbono, acho que vai seguir, no final das contas, um caminho parecido de implementação e vai passar a fazer parte da vida das empresas, assim como a contabilidade faz corriqueiramente hoje. Que legal. E agora, então, vamos para nossa próxima dimensão aqui que a gente está discutindo, é adaptação, preservação e justiça climática. E tu já comentou um pouquinho, né, sobre justiça climática. Mas a adaptação, vamos falar primeiro sobre a adaptação, a necessidade de transformar os meios e né, os planos de adaptação às mudanças climáticas, né, em resultados concretos. Né? Pode dar uma palavrinha sobre? Certo. Então, falando de adaptação, a gente pode pegar diferentes aspectos, né? É consenso já de que vai haver algum
nível, algum grau de aumento da temperatura, e isso tem uma Sim. cascata de efeitos, né? Adaptação é a gente passar a nos preparar enquanto país, organização, empresa, a viver num mundo que vai ser um pouco diferente daquele que a gente estava habituado a viver até então. Então, por exemplo, quando a gente fala em adaptação na agricultura, de repente, isso já está mapeado, inclusive, né? Algumas regiões que são aptas para determinado cultivo vão deixar de ser aptas para aquele cultivo e passam a ser aptas para outros tipos de cultivo. E uma coisa importante ressaltar, assim, quando a gente fala de adaptação, a gente tem pessoas que pensam assim, mas os animais, o ser humano se adaptaram há milhões de anos, né? Existem, mas a gente está falando agora de uma coisa de mudanças muito mais bruscas, né? Então não é uma questão assim, biologicamente tem coisas que a gente pode não suportar, né? Exato. Um aumento de temperatura exorbitante pode ser mortal, né? Para certas regiões, né? do planeta, né? Sim. A gente pode pensar isso tanto nessa parte econômica, de adequar cultivos e tal, mas também na parte de a própria... Mas não seria a sobrevivência, mas a qualidade de vida nas cidades, por exemplo. As cidades, elas têm que se adaptar para ondas de calor, para chuvas mais fortes. Então, a gente vai ter que ter um sistema de drenagem pluvial mais robusto. A gente vai ter que ter pontos para refrescar a população nas ondas de calor, nos extremos de elevação de temperatura. Então, tudo isso faz parte da adaptação e vai ser discutido nesse tópico aqui dentro da COP. É muito importante isso daqui, né? Até fica um alerta também, né? Seja sempre discutido essa parte, porque a gente sabe que a gente vive no mundo da internet onde tem muita fake news, o pessoal acredita em qualquer coisa, né? Às vezes dá alguma... Esses dias mesmo eu vi uma no Instagram que voltou a criar gelo em certo ponto da Antártica e daí já falaram que não existe mudança climática, enfim, então... Infelizmente, né? É muito assim, meio binário assim o mundo da internet, né? Então é importante ressaltar que isso é um assunto sério e que as mudanças estão cada vez mais bruscas, né? Exato, e é mais barato também a gente antever e adaptar as cidades e os cultivos do que esperar as coisas darem errado e ficar sempre agindo na remediação, né? Sim, não tem mais como a gente tapar o furo com a peneira. E aí, então, continuando aqui, a gente tá falando do próximo item, já falamos um pouco no anterior, que a adaptação envolve a preservação de florestas, né? E a biodiversidade, porque se a gente não preservar isso, a adaptação vai ser muito mais difícil, né? Então a gente tem um compromisso que o Brasil tem, né? De alcançar um desmatamento ilegal zero até 2030. Um compromisso ousado esse, né? Nós estamos falando uma área aí de centenas de milhares de quilômetros só na Amazônia, né? E como é que tu enxerga, como a gente conseguiria lutar contra isso, né? Tu acha que puxando o gancho lá para trás, tu acha que o fundo das florestas tropicais serviria para isso? Seria importante para cumprir essa meta aqui, né, Guilherme? Sim, com certeza. Aquele fundo, ele tem um objetivo de complementar as iniciativas de manutenção das florestas, principalmente das florestas tropicais em pé, né? Mas ele não é o único mecanismo previsto para isso, tá? Aqui é bom a gente até fazer um raciocínio antes de entrar nesse assunto, que é o seguinte: se a gente não preservar a Amazônia, por exemplo, a quantidade de gases do efeito estufa de carbono que seria emitido pela devastação da Amazônia é tanto que todas as outras medidas juntas não seriam capazes de contrapor o desastre que seria a gente perder a floresta amazônica e a quantidade de carbono que sairia da floresta amazônica caso a gente passe daquele ponto de não retorno, que é um ponto a partir do qual ela mesma começa a se degradar, porque não teria mais os ciclos mantidos para... Sim, e aí quando a gente fala de floresta amazônica, ela atinge o mundo inteiro, né? Através de correntes de ventos, né? Ela cria correntes que atingem regiões da África, em qualquer ponto do planeta, né? Então a gente não tá falando de Brasil, a gente tá falando do mundo. Exato. E para ficar no Brasil, por exemplo, a Amazônia, ali onde ela está localizada, ela é de extrema importância para a manutenção dos rios voadores, essa quantidade de vapor que vem lá do norte em direção ao centro-oeste e ao sul do Brasil. E através disso é mantida a umidade e as chuvas, que no final das contas são fundamentais para o agro funcionar no Brasil, né? Então, a preservação da floresta e da biodiversidade, ela é fundamental não só para questões climáticas, mas para a questão de segurança alimentar do Brasil e do mundo como um todo. Certo. E agora, nosso último tópico aqui. Estamos encerrando, mas ele volta a um ponto que tu comentou já, que é a justiça climática, né? E os povos tradicionais, originários, eu diria assim, né, Guilherme? Então, trazer essa defesa de um balanço ético global, né, que amplia a agenda climática para incluir essas dimensões culturais e sociais.
Pode explicar um pouquinho pra gente? Então aqui um ponto simbólico já é o local onde vai ser sediada essa COP, né? Começando por aí. Pela primeira vez a gente vai ter a COP num estado amazônico, né? Que é o Pará, também é um dos estados amazônicos do Brasil. Então, ele tem essa COP, ela tem essa carga simbólica. E de uma humanização também maior, isso, né? E de dar mais possibilidade de participação dos povos originários e tradicionais. E até é interessante a gente explicar um pouquinho. Lá na COP, a gente vai ter a Zona Verde e a Zona Azul. A Zona Verde é onde acontecem os eventos sociais, a participação das ONGs, é uma área mais aberta ao público, onde é incentivado e vai ter mais participação mesmo de todo mundo. E a área azul é onde vão estar as partes, né, os representantes dos países para as negociações. Então, a COP, historicamente, ela é desenvolvida assim, separada em Zona Verde e Zona Azul. E dessa vez vai ser assim também. E tem tido um pleito, né, de maior participação das comunidades tradicionais, dos povos originários, e isso é uma das questões que eu quero ver lá em loco, né, o quanto vai ser possível, o quanto vai ter de espaço aberto para a participação dos povos originários, e daí depois no próximo episódio a gente pode trazer um balanço do que a gente viu por lá. Certo. Então a gente encerrou aqui nossos principais tópicos, né, que nem tu bem comentou, o Guilherme tá indo lá para a COP presencialmente para estar acompanhando de perto tudo que a gente discutiu aqui e para que no próximo episódio a gente consiga trazer os resultados, né? O que tu sentiu do que não teve resultado, mas que ficou por um triz, a gente torce, né? E vamos ver o que a gente consegue atingir, né? Todos os pontos aqui são muito importantes. Eu acho que a gente está no momento de tomar ações e atitudes reais, né, Guilherme? Isso, eu vou estar na COP representando a Igreja Anglicana do Brasil. A gente vai encontrar outras denominações baseadas na fé lá também, trazendo um pouco daquilo que é a visão das igrejas, né, do que de todos esses itens que a gente discutiu aqui estão sendo apoiados por essas organizações de fé, que também veem a importância na preservação do meio ambiente, nas questões climáticas, de dar voz aos povos originários. E que a fé é um ponto também muito importante para fazer toda a roda girar, né, Guilherme? A gente fala aí de um planeta que tem diversas religiões, algumas acreditam em algumas coisas, outras em outras, e a gente tentar globalizar um assunto que une a todos, né? Então a gente tá no mesmo planeta, pode ter o Deus que tu acredita de um jeito, de outro, mas o planeta é o mesmo, né? Exatamente. Enfim, acho muito importante a participação e a gente espera aí que no próximo episódio a gente tenha boas notícias, né? Exato. E vamos se despedindo aqui, então, convidando todo mundo para seguir o canal, né? Ativar o sininho para receber novidades, principalmente quando a gente fizer o episódio pós-COP, né, Guilherme? Então, um forte abraço para vocês e fica o convite já pro próximo episódio. Obrigado por quem ficou até o final nos ouvindo e até mais.